Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje começou também o nosso propósito do Salmo, glória a Deus, né? Toda última semana do mês praticamente, ainda tem a semana que vem, mas é uma semana completa, né? Nós temos aí o propósito do Salmo. Semana passada foi o propósito da família, essa semana começou o propósito do Salmo. Grande bênção hoje, foi um dia assim extraordinário. Serão 3 dias, né? A bispa já anunciou que são 3 salmos queridinhos dela. A gente viu 128 hoje, né? Amanhã também um outro salmo maravilhoso. Então, um salmo que muita gente conhece, muita gente sabe até de cor aí, né? Glória a Deus. Bom, deixa eu falar boa noite, pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos também. A gente parou um pouquinho o louvor aí, daqui uma horinha tá de volta. Queria falar para vocês que não conhecem ainda o aplicativo da rádio. Nós estamos com um aplicativo novo, né, repaginado aí, deram uma melhorada, né, no aplicativo, ficou super 10, aí, bonitão. Você entra lá na tua lojinha do teu celular, você baixa o aplicativo para quem tem sistema Android, né? Baixa lá, você consegue compartilhar tudo que está sendo ministrado, ou louvor, enfim, você pode mexer no celular sem te atrapalhar em nada. Não consome muito espaço, muita memória, super leve. Consome poucos dados móveis se comparado ao Facebook, né? Porque é só áudio. Então vale muito a pena para quem não conhece. Quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar na página. Não temos o aplicativo ainda para o iPhone. Você vai entrar na página lá, www.radiohebron.com.br, e você fica conectado também com a gente. Só que aí é através da página, né? Mas você consegue fechar também trabalhando no celular, então não vai te atrapalhar em nada. Amém? Então esse é um aplicativo aí tranquilo, aí, que vale muito a pena para você conhecer, você que ainda não conhece, né? Além do que, toda vez que a gente não está ao vivo, você fica ouvindo louvor, né? A rádio não para 24 horas por dia de louvor, só para realmente quando a gente entra. E são 7 dias por semana. Então uma rádio que toca todo tipo de música gospel, então não é só, né, o tradicional, né? Então tem também aí o sertanejo, então você tem uma variedade aí todinha pela rádio no nosso aplicativo. Amém? Telefone da Hebron 11 970 13 8161 para você que quer fazer algum pedido de oração, quer pedir alguma coisa. Hoje, como é um programa de estudo, né, a gente tem uma oração completamente diferente, mas se você precisar de pedido de oração, é só colocar no WhatsApp da igreja aí, a gente entra em contato com você, está orando. Todo mundo que tem entrado e participado também do A Luz da Palavra, no outro dia a gente está colocando no programa, tá? Então a gente tem orado por todas as pessoas que entram no dia seguinte, então estamos aí firmes e fortes, né? Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu falar sobre a nossa semana, antes de eu dar boa noite para todo mundo. A nossa semana da Hebron, né? Nós temos aí, como eu falei para vocês, começou o propósito dos Salmos. A igreja, nós temos atividade todos os dias. Então, de segunda a sexta-feira, nós temos o quê? Nós temos o Alimento Diário das Nações. A bispa todo dia a partir das 8h30 da manhã, tem encontro marcado com vocês, palavra sendo ministrada aí, né? Das 8h30 até as 11 horas da manhã. Então, você tem, né, uma gama aí de conhecimento que vai avançar com mais flexibilidade, mais horário. A bispa sempre, né, traz a palavra com muito mais afinco aí na parte da manhã do que um culto de domingo. Então você tem o teu alimento todos os dias. Depois nós temos aí segunda e quarta encontro comigo às 7 horas da noite, das 7 às 8, que é o Alimento Diário das Nações. Nós estamos estudando a Bíblia, lembrando que sempre numa ordem cronológica de acontecimento. O que é interessante, eu estava comentando hoje, até vou aproveitar para responder uma questão foi levantada, eu coloquei na segunda-feira, falando sobre Abraão, né? Fiz algumas perguntas. Primeiro, perguntei se ele tinha visto os netos, né? Aí alguns responderam, o pastor Edu e o pastor Edu mandaram um WhatsApp respondendo, algumas pessoas chegaram próximo, e aí eu respondi no programa da bispa na parte da manhã de ontem. Então o que acontece? Realmente ele viu sim os netos. A Bíblia não relata detalhe nada disso, porém o que acontece? Se você pegar lá em Gênesis, eu não vou passar todas as referências, depois vocês procuram lá, mas se alguém quiser me chamar no WhatsApp, depois eu passo no detalhe. Mas o que acontece? Você vai ver lá que ele, primeiro, ele tem, com 100 anos ele tem um filho, né? Isaac nasce sem ser Ismael, tá? Isaac nasce quando ele tinha aproximadamente não, 100 anos, né? Com 40 anos o filho casou, então logo ele tinha 140 anos, certo? Depois a esposa dele, Rebeca, era estéril, passa a orar, né? Quando a gente vê um versículo, por isso que é interessante quando a gente vê a Bíblia na ordem cronológica. Quando eu falo para vocês, às vezes dá a impressão, pô, isso vai ser chato, né? Para mim tanto faz. Não, não é tanto faz, né? Eu amei a forma que o Senhor deu para a gente
que me deu a oportunidade de ministrar o A Luz da Palavra na ordem cronológica, porque você consegue entender uma história. E às vezes a gente vê situações relatadas na Bíblia que não é porque aquilo foi relatado antes que de fato ele aconteceu antes talvez de outro acontecimento. Se você pegar, por exemplo, por que essa questão para muitos parecia difícil? Porque logo no capítulo 25, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui, vai para mim falar para vocês. No capítulo 25 fala que Abraão morreu, né? Abraão morreu, só que na sequência dá uma informação, lá no capítulo 25, no versículo 7, começa a falar que Abraão morreu com 175 anos. Então, ou seja, se ele teve um filho com 100, o filho dele, quando ele morreu, o filho tinha 75 anos, certo? Fácil de matemática aí. Só que aqui está dizendo que ele morreu, então você vai, pô, acabou a história de Abraão. Então, quando eu pergunto para você se ele viu os netos ou não, você fala, pô, não viu os netos, porque depois no versículo 19 está dizendo aqui, né? Olha, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, tarari, tarari. Então, ou seja, quando ele tinha 40 anos, então o pai dele ainda estava vivo, morreu com 175, certo? Só que já foi relatado um pouquinho antes que ele morreu. Então, a ordem cronológica, nós conseguimos entender essa história. Então, vamos lá, na sequência. Aí fala, logo no versículo seguinte, fala que ela era estéril e coisa e tal. Ele orou e ela engravidou. Quando você vê uma passagem bíblica assim, o que você imagina? Que aconteceu logo na sequência, e não aconteceu na sequência. Né? Você vê que lá no versículo 26, aí responde a nossa questão, no versículo 26 deixa muito claro, ó, era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu um filho, lhe deu à luz. Logo, os gêmeos lá, né? Isaac, Jacó e Esaú. Né? Esaú e Jacó, como queiram. Então o que acontece? Olha só como está. Aqui está dizendo que ele tinha 60 anos. Então, o pai dele tinha 160 anos, certo? Ele só morreu com 175, ou seja, durante 15 anos ele poderia ter tido ou não convívio com os filhos, mas assim, os netos estavam vivos. Ou seja, os netos nasceram, ele estava vivo. Então você vê como que é interessante a Bíblia é isso aí. Então nós temos que ler, às vezes as pessoas se levantam situações a respeito do que é ministrado, às vezes uma ministração, um fato isolado, você vai levantar uma lebre e fala que está errado. Meu, olha todo o contexto, olha toda a história, antes de você sair falando. Eu já vi pessoas, inclusive, criticando o sacerdote, e aí você vai olhar, a pessoa está criticando sem fundamento, porque a Bíblia lá na frente está explicando essa situação. Uma coisa que às vezes era proibida no Velho Testamento, no Novo Testamento é sido diferente. Se a gente pegar, por exemplo, no Velho Testamento, o que acontece? A outra pergunta que eu fiz para vocês, bom, só resumindo aí, para mim não misturar tudo. Essa daqui está claro para vocês, pessoal? Então, de fato, ele teve a oportunidade de ver os netos, porque ele tinha 160 anos. Então, aqui a gente já entendeu, inclusive, que a ordem cronológica pode, se a gente não vê na ordem cronológica, pode a gente bagunçar e não entender. Então, também ficou claro aqui que Isaac orou por essa mulher que era estéril, esposa dele, Rebeca, e ela só foi ter um filho com 60 anos, casou com 40, então o filho não nasceu na sequência, teve 20 anos aí de esterilidade. O camarada teve que orar aí, hein? Então, tá vendo como que é interessante? A outra pergunta que eu fiz, vamos lá, perguntei se ele, eu vou falar essa pergunta porque vai fazer sentido o que eu vou explicar para vocês. Então o que acontece? Perguntei se ele, qual era o grau de parentesco dele com Sara, Saraí, como queiram aí, né? Essa troca do nome, enfim. Mas antes do casamento. Era comum naquela época, inclusive ainda brinquei com algumas pessoas, falei, olha, lembra Jacó? Quando brigou lá e coisa e tal, o pai falou para ele, ó, vai lá para casa de Labão, seu tio, né? Se vira por lá e lá ele conhece Raquel, que era, teoricamente, prima dele. Então, o que era também comum naquela época. Então, a gente vê algumas coisas que eram permitidas no Novo Testamento, mas logo depois que vinha a lei e coisa e tal, tudo isso já não era mais permitido, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque você está criticando uma coisa que depois, veio lá na frente, foi permitido ou não, tá? Estou dando um exemplo aqui. Vamos lá, a resposta é, o que ele era da irmã? O que ele era de Sara? Era irmão, era meio irmão. Ele responde no capítulo 20, eu vou aproveitar que eu estou já aqui no Gênesis, vou dar referência para vocês. Meio irmão. Então tá aí, para quem não sabe, tá aí no capítulo 20, versículo 12. Vamos lá. Lembra que Abraão, estou aproveitando a luz da palavra aí, mais 5 minutinhos a gente já entra no assunto de hoje, tá? Só para vocês entenderem, eu acho que é importante
porque quando eu falo muito de cronologia aí, para vocês entenderem como é que funciona. Então vai lá, capítulo 20, versículo 12. A gente lembra que quando Abraão vai viajando, não só no Egito, mas também em Gerar, quando ele chega lá, começa a olhar para a mulher, Sara não devia ser feia, porque todas as vezes ele mente que é parente, que é irmão, porque ela devia ser muito bonita e os camaradas olhavam para ela de uma outra forma. Então era Saraí ali, né? Aqui já era Sara, né? E aí olharam para Sara e falaram, pô, mulher bonita, né? Ele vai falar que é a irmã dele. Quando o que acontece? No caso aqui, o Senhor em sonho começa a revelar pro rei lá e fala para ele, olha, por que você está fazendo isso com o meu servo e coisa e tal? E o rei começa a ficar, né, todo assustado. Por quê? Porque Abraão, ele, né, trouxe a mulher para dentro do palácio, todo tranquilo, ficou de olho na mulher, por quê? Não tinha se deitado ainda com ela, o Senhor não permitiu. Mas ele fala que trouxe porque Abraão falou que era irmã dele. E aí o Senhor fala para ele, não, porque você tomou a esposa do meu servo. E revela tudo isso em sonho. No dia seguinte, o camarada acorda, vai lá e fala para Abraão, pô, Abraão, conversa aí, você quer trazer maldição para minha casa? Quase dormi com a sua mulher e você me falou que era sua irmã. Eu falei, olha, de todo mal não mentir assim também não, porque ela de fato, ela é minha irmã, só que ela é meia irmã, ou seja, filha do mesmo pai, mas de mães diferentes. Amém? Então tá claro aí, mais uma resposta respondida? Uma resposta respondida, que redundância, né? Mais uma questão respondida aí, tá claro, pessoal? Então, tá no versículo 2, ó. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ponto, tá aí. Então, inclusive, você vê algumas situações onde eu já vi muitas pessoas ministrando aqui, porque Abraão mentiu, porque não sei o quê. Aqui, se a gente for levar o pé da letra, ele não mentiu, ele omitiu. Ele falou uma verdade. Não falou que ela, além de irmã dele, era a esposa também. Bom, então eu já vi várias pessoas ministrando. Só que às vezes você pega uma pessoa ministrando, para quem não conhece a palavra, vai criticar isso, aquilo. Então, estuda, né? Vamos criticar um sacerdote, alguém que está ensinando, vamos tomar cuidado, porque a escritura ela é muito rica em detalhes. Só que não necessariamente o detalhe está aqui, às vezes ele está lá na frente. Tem uma passagem que fala sobre um tempo de seca. Sabe onde que a resposta está desse tempo de seca com Elias? Está lá no Novo Testamento. Lá vai falar que ficou 6 anos e 7 meses, tarará, tarará. Aqui não fala. Entendeu? Então a escritura é isso. Por isso que é cheio de detalhe, uma riqueza, nós temos que nos aprofundar. O que eu acho interessante? A ordem cronológica, nós temos a oportunidade de aprender e pegar todos esses detalhes, como eu acabei de falar para vocês aqui com Abraão. Outra pergunta que eu fiz, essa vai ficar para vocês para segunda-feira. Quem souber me responda, a pastora já me respondeu. Perguntei sobre Abraão, o que ele é? Um sacerdote, é um profeta, o que ele é? E aí algumas pessoas falaram para mim, ele é um sacerdote, ele é um profeta. Só que assim, se você está me dizendo o que ele é, então me mostra na escritura o que diz de fato que ele é. Uma coisa é a gente imaginar que ele seja. Imagina, se eu fosse pegar as escrituras aqui, ele pai de uma grande nação, já ia falar logo de bate-pronto, é um sacerdote, é o sacerdote do lar dele. Mas eu quero uma resposta fundamentada. Então, quando eu pergunto para vocês se tem, também mostra que eu também quero saber onde que está. Amém? Eu sei a resposta. Agora, se vocês estão dizendo que tem, então vamos mostrar onde que está isso aí. O cara então fala onde que está, que eu quero ver. Entendeu? Então tá aí, é uma brincadeira que eu faço com alguns de vocês, aí quem quiser responder, quem quiser pesquisar. Lembre-se, cada vez que você vai pesquisar, você vai estudar e vai aprender. Não estou dando uma pergunta, como eu brinco de vez em quando, eu falo assim, a pergunta está entre Gênesis e Apocalipse. Isso está fácil, né? Abraão viveu lá em Gênesis, velho. Então é só você ali, você já vai entender o que ele é ou deixa de ser. Amém? Glória a Deus, vai ficar aí a questão para segunda-feira. Se o pessoal começar a me chamar no WhatsApp e responder antes, amanhã eu dou a resposta no programa da Bispa. Se não, né, na próxima quarta-feira, independente disso, na próxima segunda-feira eu dou a resposta. Legal? Tem bastante coisa aí pra gente, né? Já sabe? Alguém já sabe aí? Já sabe? Anas? Hoje tem porção dobrada do Espírito aqui, as Anas. Tem 4 anos aqui, mano. 4 anos. Olha, por falta de uma, tem 4 aqui. Misericórdia. É que tem uma que fala bastante, tem uma que não fala nada e as outras duas é mediana. São elas que estão aqui, né? Glória a Deus. Boa noite, Bispo Fabão. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Boa noite às Anas de Mococa e a Ana de São Paulo, nossa presbítera e a nossa intercessora estão aqui. Então, glória a Deus pela vida delas. Boa noite para as Anas. Quem que tá aí? Vamos lá. Pastor Edu, Pastor Edil que está aí. Boa noite com muita alegria. Quem mais, Fabão? Fala aí para mim. Dani Silva. Dani Silva?
Ô Dani Silva, ó, hashtag. Aliás, vou fazer publicamente, eu vou pedir desculpa que eu não dei os parabéns para ela pelo WhatsApp. Como eu tô sem Facebook, não é fácil, né? Todo mundo faz aniversário, ninguém tenta me enrolar porque todo mundo olha pelo Facebook, né? E eu vou ser bem honesto, como eu tô sem, fica para mim muito difícil. O bispo Fábio avisou de manhã, até que eu corri com um papelzinho para a bispa na hora que ela foi orar, para dar os parabéns para Dani. E eu fiquei de mandar depois o WhatsApp, acabei, né, me envolvendo no dia a dia aí e não mandei. Então me perdoa, mas segue aí meus parabéns. Família que eu, ó, amo de paixão. Amém? Sônia de Siqueira. Sônia de Siqueira, boa noite com muita alegria, lá de Mogi. Everton. O Everton lá de Mococa. Hebron Alimentos. Hebron Alimentos, boa noite com muita alegria. Luiz Antônio Galucci. Luiz Antônio, boa noite com muita alegria. Rosângela Lemos. Rosângela Lemos, a nossa presbítera, amém? Bom, nós temos sexta-feira, depois de amanhã, nós temos curso. Então as presbíteras estão fazendo curso pastoral aí, né, para serem pastoras, em nome de Jesus, ano que vem, montar ungidas. E nós temos o curso também dos diaconatos aí, dos diáconos, né, toda sexta-feira também a partir das 7h30 da noite. Então nós temos um encontro marcado, mais uma atividade da Hebron. Hebron é uma igreja virtual, mas tem atividade que não acaba mais, viu? Olha, pensa na igreja que tem atividade. Sábado tem encontro das pérolas aí, né? A mulherada vai estar toda reunida aí no sábado. Então também é outra grande bênção. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Vai ser transmitido, tá, pessoal? Quem tá de longe não vai vir, né? A Ana, glória a Deus, está aqui com a gente. A Bela também está aqui, boa noite com muita alegria. Quem não for, a Belinha é o mascote da Hebron. A Belinha até a cor dela é para combinar com a Hebron. É marronzinha. Então quem não for vir vai ser transmitido também, tá bom, pessoal? Amém? Boa noite, bispo, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Quer algum recado? Prometeu que ia participar hoje com nós. Todos convidados para as pérolas 15 horas. Bom, pessoal, é isso aí. Então, recados dados, vamos lá. Isaías 53, abra sua Bíblia aí, vamos... Na segunda-feira, comecei falando, até estava conversando depois com o bispo Fábio assim que acabou, porque começa a falar sobre Cristo aqui nos últimos versículos do capítulo 52, tá? Então, o capítulo 53 é meio que uma continuação aí, nós vamos continuar no mesmo, né? Aí falando sobre o Senhor, tá? Lembrando que do capítulo 40 até o 55, a gente está falando sobre a Babilônia, né? Sobre todo esse tempo da Babilônia, depois muda um pouquinho o foco aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 ao 7, que eu já falei bastante, já deixei questão aí para vocês. Vamos lá. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, imagina ali de quem está falando, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Bom, esse versículo aqui, inclusive esse versículo 7, é um versículo que você ouve muito se ministrar. Foi como ovelha muda para o matadouro, né? Por quê? Ali estava sendo entregue como Cristo crucificado ali, por todos os nossos pecados. Então, uma passagem muito ministrada também, Isaías 53, nós ministramos aí a semana passada Isaías 54, mas Isaías 53 tem uma passagem muito ministrada por conta disso, né? Oferta viva. Ele foi, né, ali morto, levando, né, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, né? Quer dizer, ele era puro, santo, né? Mas foi ali, e se foi uma oferta viva entregue por todos os nossos pecados, né? Então, a mensagem de Isaías,
e seus companheiros profetas, o braço do Senhor é uma frase sempre usada, inclusive, para designar a intervenção especial nos negócios humanos. Então, com o braço forte o Senhor fez, né? Então, você quando fala do povo, que o Senhor intercede, que o Senhor faz, né, pelo povo, ele se refere a esse braço forte do Senhor, né? Sempre quando Deus livra o seu povo e pune os inimigos, que era o que iria acontecer com o povo da Babilônia. Lembrando que aqui está falando e está fazendo uma analogia, uma comparação também com quando Cristo lá, né, quando ele foi crucificado, levando todas as nossas iniquidades, libertando o povo lá, estava como que apagando toda a transgressão do povo lá de Judá, né, todo o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Amém? Renovo é o broto que surge do caule ou da raiz da planta. Então, renovo, o brotinho que acabou de nascer ali. A raiz de terra seca sugere aqui a rejeição de Cristo por parte de Israel, onde todo mundo rejeitou, tanto que pediram Barrabás e não, né, liberta Barrabás, a Cristo não, né? Não tinha parecer nem de formosura, o que indica que o servo não tinha aparência que o fizesse destacar-se. Então não tinha uma aparência que fizesse se destacar diante da multidão. O que destacava o Senhor diante de toda a multidão, na realidade, era o quê? Era uma beleza muito maior, né? Que era o quê? Os milagres que ele fazia, né? A unção que estava sobre a vida de Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Rejeitado entre os homens, mas exatamente de falta de homens nobres que o apoiassem. Foi rejeitado, não tinha homens nobres nenhum que apoiaram ele. Pelo contrário, né? Você pega lá os saduceus, aqueles que ficavam no Sinédrio, né? A gente sabe que ele tinha alguns admiradores, que era o caso lá, quando ele foi sepultado, José de Arimateia, né? E tantos outros, mas ainda assim, os nobres, todos eles, ninguém fizeram nada, pelo contrário, o rejeitaram. Até quando ele entrava no templo, elas tinham dificuldade, até para ministrar, né? Para isso já vê. De quem os homens esconderam o rosto. Homem de dores não significa que o enviado fosse destituído de bom humor, né? Homem de dores, mas isso não quer dizer que ele era mal-humorado, tá? Não tem nada a ver, pelo contrário, né? O camarada que veio para servir, mal-humorado servindo, pelo contrário, né? E a gente estudou isso aí recentemente. Mas que sabia melhor do que qualquer pessoa as complicações que o pecado traz à vida humana. Então sentiu na pele, foi testado, foi aprovado, né? Foi moído, né? A gente sabe muito bem disso. Satanás o tentou por vários dias, então a gente sabe que ele sabia o que era uma dor humana. E por isso, quando se entregou naquela cruz, sabia a dor que nós sentíamos, sabia a dor de cada um, né? Foi chicotado. Pelo fato de ser homem de dores, ele é capaz de consolar os que experimentam o sofrimento. Então, quando a gente chega junto, né, a gente ora para que Cristo interceda por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, né, como está na palavra, aí ele sabe que dor é essa, sabe que dor que nós estamos sentindo. Então, ninguém melhor do que ele para interceder junto ao Pai, é aquele que conhece o que é a dor humana. E a dor humana nem sempre é só a dor na pele, né, no corpo, mas uma dor no nosso interior. E nós, aqui na Hebron, a gente sempre ministra sobre isso, os propósitos tratam muito isso, né? A gente, no relógio de oração, falei muito sobre isso nesse relógio de oração também, que foi um relógio onde nós falamos muito sobre cura, né? Sobre paralisia, cegueira, falamos da cegueira, ela não é física, ela é espiritual, você vê, mas não consegue enxergar. Não é porque você está olhando que você está enxergando, né? Tem uma dificuldade, tem uma diferença muito grande. Né? A mesma coisa ouvir, você está na igreja, você vai para o culto, você senta lá, ou você conecta aí na internet, né? Você está ouvindo, mas não está entendendo nada. Então, quer dizer, não é porque você está lá parado diante da transmissão que você está entendendo o que está sendo ministrado. Aliás, um grande problema hoje, a gente tem uma igreja virtual, e o grande problema é que as pessoas precisam se adequar à igreja virtual. Porque, da mesma forma que acontece na igreja física, a pessoa vai lá e não presta atenção, na igreja virtual a atenção redobrada é muito maior. Por quê? Porque você está ali, qualquer coisinha, baixa a tela no celular, te tirou do foco. Numa dessas daí você perdeu a bênção, você perdeu. Aí você ficou lá, a bispa ministra de manhã, às vezes 2 horas aí. Aí na hora que ela vai dar, sabe, a cerejinha do bolo que você orou na noite anterior, talvez dormiu chorando lá pedindo para o Senhor uma resposta, prestou atenção na ministração quase inteirinha, chegou lá no final, perdeu. Quem ouve pela rádio também tem que tomar muito cuidado. Então, né? a rádio pode também estar interagindo no WhatsApp. Né? A rádio também é outro detalhe, não adianta. Eu acho assim, quando você vai para a igreja, seja ela virtual ou não, vamos dar o nosso caso que é a igreja virtual. Eu tenho que estar antenado o seguinte,
Eu tenho que prestar atenção no que está sendo ministrado. Não dá humanamente para você ficar ouvindo na rádio, né? A gente sabe, eu não estou questionando quem trabalha, pessoal. Quem trabalha é a mente. Você vai trabalhar, você vai prestar atenção. Vai anotando o que pode. Agora eu não posso, por exemplo, estou na minha casa, estou descansando, estou ouvindo a palavra e vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Perde o foco. Né? Perde o foco. Então, a gente sabe que muitas das pessoas estão trabalhando, aí não tem opção. A pessoa está trabalhando, vai fazer o quê? Não pode deixar de trabalhar. Então, ela vai ouvir aquilo que ela não prestou atenção, o que passou, ela vai ouvir de noite, sei lá, vai ver um outro horário. Mas no caso da pessoa, você está ouvindo, a gente vê direto, chega um monte de mensagem no celular da gente. Aí você fala, até para mim, eu também quero prestar atenção na palavra. A palavra que alimentou a bispa, ela vai me alimentar. Ela não está ministrando a palavra só para vocês, ela está pensando para todo mundo. Eu também quero receber essa porção. Então, o que acontece? Logicamente, eu e o Bispo Fábio estamos aqui para dar apoio, né? Algumas coisas acontecem, um barulho, não sei o que, a gente está aqui para esse apoio mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser roubado nesse momento, né? Porque a palavra está saindo, mas eu não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo compreender. Então, todo devaneio precisa ser tirado de lado. A gente tem que orar, inclusive, para que o Senhor tire todo devaneio. Então, se você já tem um problema com devaneio, já entrou no que você faz. Começou a live, Senhor, em nome de Jesus, me limpa, me purifica, tira todo devaneio para que eu possa colocar minha mente cativa e obediência a Ti, que eu quero ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar para mim. Então, uma das coisas que eu falei muito no relógio foi dessas enfermidades. Enfermidade que nem sempre ela é física, né? Ela é no nosso interior. Então, você vai ver, a gente falou sobre mágoas, ressentimentos, falta de perdão, uma série de coisas. Então, o Senhor sabe que dores são essas, e quando nós pedimos a Cristo, né? Ora, porque pelo poder do nome de Jesus que as coisas são feitas, né? Que Ele intercede junto ao Pai, para que tudo isso seja libertado e para que as coisas aconteçam. Amém? Então, Ele sabe que dor é essa, como fala aqui no Isaías 53. Amém? Ele foi transpassado nos pés. Os pés de Jesus foram perfurados com cravos. Ele foi marcado para que nós tivéssemos uma marca, para que Satanás sempre reconhecesse que os pés da igreja não estão amarrados, não estão presos, não estão limitados. Então, quando a gente vê o ato na cruz, para muitas pessoas entende só um pedaço da história. Então, aqui tem um fundamento. Uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal, é o seguinte: a Bíblia ela é cheia de detalhes. E o Senhor, a gente sabe que as coisas não são por acaso, tudo tem um propósito. Então, se às vezes você vê uma situação, nossa, mas quem relatou isso na Bíblia tem propósito. Tudo Deus tem propósito. E aqui você vê que fala, né, que foi lá transpassado os pés dele, mostrando o quê? Que nós não somos limitados, não tem nada nos limitando. A igreja não foi limitada. Os nossos pés não estão presos, não estão amarrados. Amém? Consegue entender isso? Isso é muito importante. Você pega uma ministração de domingo falando aqui, vai declarar sobre a vida de vocês o quê? Não estou com os pés amarrados, Cristo, né, foi lá, se entregou, coisa e tal, e os nossos pés não estão amarrados. Amém? Vamos ler de novo aqui. Foi transpassado nos pés, os pés de Jesus foram perfurados com cravos. Ele foi marcado para que nós tivéssemos uma marca, que Satanás sempre reconhecesse os pés da igreja, quando ele vê a marca, que não estamos amarrados, que não temos limitação. Então a marca para que Satanás veja. Então quando Satanás olha nossos pés, ele sabe que nós não estamos amarrados, não estamos limitados. Nós é que nos limitamos quando nós tomamos alguns posicionamentos, mas nós não estamos limitados. Amém? Suas mãos foram transpassadas por pregos. Não podemos reputar Jesus como aflito, como ferido somente, tá? As mãos dele foram marcadas para nos trazer fé. E por isso que ele se manifestou no cenáculo e chegou diante de Tomé e quis que o tocasse, né? Que ele tocasse. Então ali representa o que ali? A fé. Quando Tomé vai lá e toca ali, estava faltando o que para Tomé? Um pouco de fé, né? Mas quando Tomé toca ali, reconhece que era Cristo, ressurreto ali, né? Depois de ter sido crucificado, ele estava vivo novamente, que ele não morreu, pelo contrário, estava vivo. Ao terceiro dia, né, ressuscitou. Então o que acontece? Ali significa a fé. Então essa fé nós temos, nós precisamos praticar, né? Que é o que nós ministramos direto ali. Amém? Seus joelhos foram rompidos, é a terceira marca que o Senhor fez nos joelhos. Os seus joelhos seus ligamentos foram rompidos.
Ao carregar a cruz, ao tropeçar e cair nas ruas e nas pedras de Jerusalém, seus joelhos foram moídos e foram levados naquela cruz sangrando. Então era uma coisa que eles faziam muito naquela época. Eles faziam o quê? Eles quebravam o joelho, ia lá e dava uma martelada no joelho do cara, sabia disso? Para saber se o cara estava de fato morto e coisa e tal. E aqui, olha só, por isso que eu falo, tudo Deus tem propósito. Ao carregar a cruz, ali ele foi raspando uma dor. Por isso que eu falo que ele sabia que dor era essa, de tudo que nós... Hoje a gente reclama de algumas coisas, olha a dor que Cristo passou. Como homem também, viu? Não foi só como Cristo, só como Deus, mas como homem. Passou por tudo aquilo, então foi rompendo, foi moendo, né? Todos os ligamentos ali. Então não foi quebrado. Lembra que depois a gente coloca a lança aqui, e aí sai a água, né? E sangue misturado, tem todo o significado também, não vou entrar no detalhe aqui, quando chegar lá eu vou ministrar para vocês. Mas olha só, tudo tem propósito. Então nós temos um Deus de propósito. As coisas não acontecem na vida da gente sem propósito nenhum. Ah, por acaso. Não tem acaso. A gente vive brincando aqui, né? Quando fala de Geazi, né? Que Sunamita está passando lá e diz, tô contando a história da senhora aqui, eu estava contando pro rei aqui, Jorão, que foi Elias fez a sua vida. Não tinha caso, né? Deus de propósito, ela passou na hora certa, no momento certo, e o rei certo estava lá para poder restituir aquela mulher. Deus deu ordem. Até um rei que tinha tudo para não restituir essa mulher. Deus deu ordem para ele restituir. E ele não era uma coisa boa, né? Não era um rei bom, né? Tinha tudo para não restituir. Mas tinha também acabado de passar uma fome lascada. O cara entendeu, né? Então você vê que tudo Deus vai fazer o quê? Tudo vai cooperar para o nosso bem. Bem daqueles que o amam, né? Aqueles joelhos significam que Jesus Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Então ele está de joelho, intercedendo pela nossa vida. Amém? Consegue entender? É muito sério essa passagem. Isaías 53 é muito lindo de se ministrar. Por quê? Culto de domingo aqui, pega Isaías 53 para ministrar. É muito lindo. Porque ele está lá de joelho, intercedendo por nós. Às vezes a gente não dá o valor, né, que Cristo tem e que merece. Né? Por quê? Porque está lá de joelhos intercedendo por nós. Tudo que nós pedimos ao Pai, pedimos por intermédio de quem? De Cristo. Né? Ele foi ferido do lado direito, e o que dá testemunho na terra é o Espírito, a água e o sangue que saiu do corpo de Cristo. Foi justamente sangue para sermos marcados com o sangue do Cordeiro, e a água para nos trazer o quê? Limpeza, limpando. Fomos marcados com o sangue do Cordeiro. Lembra lá a primogenitura, lá atrás, lá? Lembra quando passou o sangue do Cordeiro nos batentes, que hoje nós colocamos as mezuzás nas portas? Ali o anjo da morte não passou. E às vezes quando você fala sobre colocar mezuzá, o povo como é que é, não é idólatra, isso e aquilo, agora está acreditando. Não é ato profético. Nós temos que entender o que é ato profético. O servo de Deus não sabe o que é ato profético? Ato profético. Vai falar, mas não existe. Como não existe? O sangue do Cordeiro foi passado no batente lá. Era um ato profético ou não? Agora aquele que fez, querido, desculpa, o anjo da morte não entrou na casa dele, não matou o primogênito. Então dá pra gente questionar. Eu prefiro, né? Vou fazer meu ato profético. Por quê? Porque eu creio que aqui o anjo da morte não vai entrar. Agora eu vou duvidar das escrituras? Vou questionar um ato profético? Quem sou eu para questionar o ato profético? Então o que acontece? Aí nós somos selados. Então quando fere lá que sai o sangue, significa o sangue do Cordeiro, né? Ali está nos, né, tirando da morte. E depois a água trazendo o quê? A limpeza, a purificação de todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele foi ferido na cabeça, Jesus teve seu couro cabeludo e a testa perfurados pelos espinhos. E de forma irônica o chamavam de rei. Nós não fomos para a cruz, não tivemos a cabeça ferida, porque existe um único Senhor e Salvador, e Ele é o cabeça da igreja. Então, Cristo ali, né, representa realmente o rei, o cabeça da igreja, né? Amém? Por isso foi ferido na cabeça. Quando nós temos a marca na cabeça, Satanás não pode dominar a nossa mente. Nós temos a mente de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que nós temos a nossa mente blindada. A marca de Cristo está aqui. Então, a minha mente está blindada. Satanás não entra. E nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que Satanás quer é o quê? É entrar na mente. Você pega uma pessoa hoje depressiva, o que acontece? Satanás vai entrando na mente dela, né? Porque Satanás ele não faz nada novo.
né? Tudo ele copia, mas não faz nada novo, ele não cria nada novo. Ele usa as mesmas ferramentas de sempre, aquilo que já funcionou, ele vai fazer de novo até não conseguir mais. Aí ele vai tentar ver qualquer outra situação que ele vai fazer, pegar um outro gancho, uma outra brecha que você deu, mas naquilo lá ele já não vence a partir da hora que ele tentou e não conseguiu. O que Satanás faz? Ele leva as pessoas para o isolamento. Levou a pessoa para o isolamento, o que ele vai fazer? Começa aquele trabalho psicológico. Daqui a pouco dominou a mente da pessoa. Por que as pessoas se matam? Espírito de loucura. É tudo isso, é o isolamento. Satanás vai falando na cabeça da pessoa, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, entendeu? Nós temos que entender que nossa mente está blindada. Então eu preciso estar o quê? Receber a palavra, né? Blindar minha mente, porque aqui Satanás não entra. Desculpa, aqui Satanás não vai fazer morada. Amém? Até a gente brinca, né? Que não é só fazer, né? Fazer o ninho, né? Fazer morada em cima da cabeça da gente. Misericórdia, né? Fala sério. Vamos ler agora do 8 até o 12, que diz assim: Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, desenganaram-lhe e sepultaram com os perversos, mas o rico esteve na sua morte. Aqui fala José de Arimateia, né? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Tanto é que quando pergunta, quando começa a falar as acusações, ele falou assim: você está dizendo, eu não disse nada. Vi falando, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quando pergunta para ele, quando fala alguma coisa, você está dizendo, eu não disse nada. O povo diz que eu sou, eu não disse que eu sou nada. Às vezes a gente começa a querer, por isso que o Senhor fala, deixa que eu te justifico, não sai falando, esbravejando. Deixa Deus te justificar. Estão falando? O povo está dizendo. Mentir, eles falar isso é verdade, tem uma distância muito grande. Nós temos que saber quem nós somos. Quem a bispa sempre estava falando esses dias aí, quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Não o que fulano diz que eu sou, o que ciclano acha, não me interessa. O que me interessa é o que o Senhor, sabe a meu respeito, o que o Senhor pensa a meu respeito. Como que o Senhor me vê? Isso sim me interessa. Para os outros, se a gente fosse viver de opinião dos outros, tem gente que não saía nem de casa, viu? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Todos os pecados ele levou ali, né? E por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Então está ali, realmente intercessor, né? Tanto é que levou todos os nossos pecados naquela cruz. Então o Senhor se agradou, né? No Antigo Testamento aponta para uma doutrina, inclusive, de expiação, muito antes de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. A expiação era parte do plano eterno de Deus, quando ele entrega ali como se estivesse entregando uma oferta, um holocausto, né? Por isso que fala aqui sobre expiação, tá? Lembra lá de Levíticos, hein, pessoal? Aliás, o pessoal vai fazer trabalho aí, o pessoal que está vendo o êxodo aí pastoral, presta atenção. Lá nós temos ofertas importantes, sacrifícios importantes. Nós precisamos entender, pessoal, eu expliquei isso lá já no material de Levítico, né, quando a gente viu a lei, holocaustos, sacrifícios, ofertas, tudo isso foi falado. Nós precisamos entender aí como que é, para a gente não ficar boiando quando chega lá na frente. Tá vendo por que é a ordem cronológica? Hoje, quando eu falar isso aqui, para quem fez lá a Luz da Palavra comigo lá em Levítico ano passado, sabe do que eu estou falando, né? O Pai agradou que o Filho morresse, porque este ato encobrirá os pecados de muitos e reconciliará o povo com Deus. Afinal, o povo tinha se desviado, né? A expiação é representada na oferta de expiação, o sacrifício de um cordeiro para garantir o perdão divino. No caso, ele ali como cordeiro vivo. Aqui o profeta Isaías descreve o servo Jesus como uma oferta de expiação. Amém? Então volta lá. Expiação, oferta pelo pecado, lembra? Lá tem o pecado de ignorância,
né? Tem tudo isso está escrito lá em Levítico. Você vai lá, tem oferta pelo pecado, pela ignorância, tem por tudo, né? Aquilo que o camarada fez inconsciente, sem saber, né? Achou que estava fazendo, né, certo e errou, tem tudo isso lá em Levítico, tá? Mas aqui, no caso desse aqui, é oferta de expiação. Aqui o profeta Isaías então descreve que o servo Jesus como uma oferta de expiação. A posteridade é uma descendência espiritual que surgirá a partir do servo após a sua morte. Aí falando da gente espiritualmente, tá? Contado os transgressores, foi crucificado entre dois ladrões e considerado pelo poderio judaico um criminoso perigoso. Tanto é que ficou ali entre dois ladrões, realmente carregando sobre si na cruz os pecados do mundo e pagando em nome da humanidade as consequências de toda a maldade. Jesus recebeu imputada à sua pessoa a culpa de todos os transgressores. Então, aqui continua aí falando sobre o ato na cruz. Pelos transgressores intercedeu, os primeiros transgressores que estavam crucificando, desde então está assentado à direita da majestade nas alturas, vivendo sempre para interceder por aqueles que se convertem. E aí a gente lembra do bandido lá na cruz, que um já gritou lá, se é Jesus mesmo aí, desce daí e livra nós todos aqui, né? Já que é Jesus, né? E o outro pediu ali perdão, reconheceu que o Senhor é quem Ele era, e Ele falou, ainda hoje, né? Você vai estar sentado comigo à direita do Pai, vai estar comigo junto ao Pai, né? Amém? Vamos lá, capítulo 54, tá claro aí, pessoal? O ato da cruz aí não tem muito, né? A maioria do pessoal conhece, mas tem alguns detalhes importantes que nós precisamos saber o significado de cada símbolo, de cada situação ali no ato na cruz, na cabeça, na mão, no joelho, nos pés, né? Claro aí, Anas? Bom, as Anas estão aqui, tá fácil. Amanhã vocês me perguntam se ficou alguma dúvida, né? Tem essa vantagem aí. Bom, o futuro glorioso de Sião. Vamos ler do versículo 1 ao 6 aí. Canta alegremente, ó estéreo. Ah, a passagem aqui. Isso aqui tá bom para o bispo Fabão ministrar, né? Que ele ministrou esses dias. Canta alegremente, ó estéreo, que não desces à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda, estende o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, né? Para que não saia voando lá, né? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações e farás que se povoem as cidades assoladas. Aqui falando na volta do cativeiro, tá, pessoal? Aqui, tudo isso aqui falando quando o povo sair do cativeiro. Tanto que fala ser a estéreo, né? Aquela que era estéreo vai dar à luz, porque todo o povo vai sair do Egito, da Babilônia, teoricamente sem nada, pelo contrário, não vai, né? Vão sair aqui numa outra condição. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, das coisas do passado, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Lembre-se, pessoal, que sempre quando passa aqui, fala sobre estéreo, sobre mulher, sobre viuvez, coisa e tal, está sempre fazendo uma analogia da forma que o povo entendesse. Vira e mexe, eu ministro isso para vocês entenderem. Nós vamos entender o contexto dos exemplos que são dados naquela época, tinha que ser alguma coisa que o povo entendesse. Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, e que fora repudiada, diz o teu Deus. Então aqui você vê falando que o Senhor, inclusive, é o marido dessa mulher que fora repudiada, a viúva e coisa e tal. Então ali ele seria o quê? O Redentor, aquele que vai resgatar todo o povo. E faz a analogia comparando com uma mulher. A ordem era, canta, pois Sião não teria dores de parto, porque Ciro permitiria que os exilados retornassem sem receber pressão. Lembre-se, primeiro êxodo, como é que foi? Aqui o pessoal chama de segundo êxodo, por quê? Lá o povo foi liberto de ser escravo lá no Egito, não lembrava? Que era quase que um cativeiro, né? E aí o que acontece? Quando o povo sai
né? Dão prata, dão ouro, dão tudo, mas quando ele sai, Faraó lá, Ramsés muda de ideia e ó, sai atrás do povo. O povo tem que entrar no Mar Vermelho lá, uma situação bastante complicada. O povo, você imagina, ali no pé da água ali para atravessar, o povo correndo de cá, correndo de lá, vai morrer todo mundo, vai ser uma. E assim, cadê eu de sair de lá até aqui para morrer aqui? Então não foi fácil. Agora aqui não. Aqui que o Senhor está prometendo para o povo? Que eles iam sair sem pressão nenhuma. E Ciro não só libertou eles, como enviou eles. Então não saíram com pressão como foi no primeiro êxodo. Seria completamente diferente essa situação. Amém? A largada da tenda, como o marido estimula a sua esposa, o Senhor faz o mesmo com Sião, a mãe de seu povo, a ampliar a tenda da família, de modo a colher muitos filhos. Ou seja, haveria prosperidade. Estou aqui falando de prosperidade. O alargar da tenda, quer dizer, vai vir mais gente, quer dizer, vão ser prósperos. E já lá, quando a gente for fazer, como eu fiz uma alusão aí, uma analogia com o primeiro êxodo, a gente sabe que lá o povo, as mulheres hebreias eram, né, eram muito frutíferas, como árvores frutíferas, videiras frutíferas. Tanto que aconteceu quando morreu José, lembra dessa passagem? Morreu José, ninguém lembrava mais, né, que José era rei do Egito, né, que só abaixo de Faraó ele que mandava, ele que fazia acontecer, ele morreu, o tempo foi passando, e o povo hebreu ia se multiplicando cada vez mais. As mulheres egípcias não tinham a mesma fertilidade que tinham as mulheres hebreias, e aí eles falam, começou a gerar um problema aqui, está nascendo muito homem, eles vão se rebelar, então é melhor a gente escravizar eles aqui cada vez mais e matar os homens, lembra que matava todos os meninos? Para que não era só primogênito, os meninos, para que eles não se rebelassem e tornassem um grande exército, né? Isso eu já ministrei lá em Êxodo. Então aqui está falando, aqui as mulheres vão se multiplicar, quer dizer, vai acabar toda a esterilidade, né? A mulher aqui vai ser próspera. Observação importante aqui, os árabes do deserto, conhecidos como beduínos, que como fala aqui, viviam em tendas confeccionadas com pelos de cabra. Isso aqui só para efeito de conhecimento, tá? Elas têm um formato retangular com uma cortina interior que divide o espaço em dois. A tenda padrão é composta de 6 a 8 pedaços de pano, sustentando por 9 estacas internas. Então, eu fiz esse estudo aqui só para você entender o alargar das tendas, o que significa aí. O tamanho total podia chegar de 12 a 15 metros. Assim, as tendas grandes geralmente tinham o dobro do tamanho de uma tenda padrão. Então, o alargar da tenda que você consegue entender, 30 metros é coisa para chuchu? Eu diria que é quase um circo, né? Eles falam quase um circo. Então, eu fiz esse estudo aqui só para você entender o que o Senhor está falando. O transbordar é uma alusão a Gênesis 28:14, onde o mesmo vocábulo em hebraico é traduzido por estender, quando o Senhor fala sobre a descendência de Jacó, que ia transbordar, né? Que ele ia se multiplicar, ia ser fecundo, né? E a gente já sabe que vinha, inclusive, desde Abraão, pai de uma grande nação. A vergonha da tua mocidade refere-se à infidelidade de Israel, ou seja, não iriam lembrar, né? O Senhor ia passar, é como passar uma borracha, né? Vocês vão esquecer que vocês me negaram, que vocês entregaram oferta para outros deuses, né? Fala sério, né? Olha aqui. Que trouxe a opressão dos egípcios e dos assírios, aqui falando dos dois povos. O opróbrio da tua viuvez diz respeito ao exílio na Babilônia. Por quê? Aqui fala da viuvez, porque o povo ficou exilado lá, como se tivesse sido esquecido, ficaram sem maridos, né? Ficaram estéreis, porque ficaram na Babilônia, tinha que viver o que a Babilônia poderia oferecer, ou que permitia a Babilônia para o povo, né? Israel recebeu várias vezes o nome de esposa de Deus, sempre foi infiel, sempre merecendo a rejeição. Deus, porém, na sua misericórdia, sempre a quer de volta, oferecendo-lhe perdão e restauração. Então, tá vendo como que usa aqui? Falando sobre a mulher viúva, sobre a estéril, tá vendo o que acontece? Mulher infiel, mas aí o Senhor vai lá e resgata essa mulher, ou seja, resgata o povo, chamando o povo como se o povo fosse uma mulher estéril, uma mulher viúva. Consegue entender, pessoal? Isso é importante para a gente entender as Escrituras. Volta a falar, era o termo, o povo entendia quando se falava sobre isso. Está falando de todo o povo, né? Amém? Vamos lá, do versículo 7 até o 10. Como que é o... Beleza, dá pra gente ir aí de boa. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torna a colher-te.
breve momento, não vou falar nada, porque são 70 anos, né? Mas tudo bem. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com a misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te prenderia, porque os montes te retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então você vê aqui, né, o Senhor já falando que é por um breve momento, né? A gente sabe que para Deus, né, um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Falar que o povo, né, que passa rápido, 70 anos, fala sério, tudo bem que o povo vivia mais de 100, né? Mas mesmo assim, né? A ira de Deus contra os teus eleitos é por um pequeno momento. A grande misericórdia fala da afeição de Deus no sentido maternal. Irei amá-lo como apenas uma mãe consegue fazer. E aí, né, não tem como a gente olhar para o Senhor e falar como, né, quando ele faz essa alusão aqui, como uma mãe realmente, né, que só uma mãe é capaz de perdoar. O filho faz, e a mãe está sempre, né, na hora parece até que não vai perdoar, está nervosa, coisa e tal. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou falando, né, mas a mãe, normalmente, ela é diferente, né, ela fica brava no momento, daqui a pouco ela perdoa, né, é muito lindo. E aqui ele fala realmente, né, que perdoa de toda a situação. Assim como jurou a Noé que as águas não inundariam mais a terra, está lá em Gênesis capítulo 9, só para vocês, né? O Senhor jurou a Sião que após o exílio, seu concerto de paz não será anulado. Então compara essa declaração com as montanhas, que é um símbolo de força e permanência, que foram cobertas com as águas do dilúvio. Então aqui ele faz uma comparação dessas montanhas, símbolo de força. O Senhor vai tirar... Agora um pequeno caiu uma folha aqui no estúdio. E aí o que acontece? Vai tirar todas as montanhas, tirar tudo do meio do caminho. E aqui fazendo uma alusão como naquela época que ficou tudo submerso, né? Aliás, eu estava fazendo uma reflexão hoje à tarde, vou compartilhar com vocês, né? Eu estava estudando para gravar o Salmo, eu estava fazendo um estudo e eu estava lembrando, né? Você vê como é que é. O povo naquela época de Noé estava muito diferente do povo de hoje. A gente foi, eu fiquei me perguntando, o Senhor não fez de novo, tudo bem que ele prometeu que não ia fazer de novo, né? Glória a Deus, né? Que ele prometeu, senão a gente estava, como eu brinco sempre, na água de salsicha, né? Mas você imagina, porque a água de salsicha é aquela água amarelinha, né? Que fica depois de ferver a salsicha. Então, para e pensa, como é que seria hoje? Lá o Senhor achou aquele homem íntegro, reto, né? Fiel. Será que o Senhor, eu fiquei pensando, será que o Senhor não mudou porque tem uma meia dúzia de gado pingado aí que, né, que é fiel ao Senhor e coisa e tal? É uma coisa para a gente meditar, né, pessoal? Porque hoje eu olho para a forma como está o mundo, não está muito diferente daquilo que vivia na época de Noé, não. Né? Antes do dilúvio, olha, não é fácil, né? Mas vamos lá, porque senão eu vou entrar em outro assunto. Vamos ler do 11 ao 17 aí para a gente fechar hoje. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras como uma argamassa colorida, e te fundarei sobre as firas, sobre safiras, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúculos. Carbúculos são pedras preciosas, tá? Para quem não sabe aí. Eu também não sabia, tá? Não estou me falando que eu sou melhor que ninguém, não. Eu também não sabia que é. Eu tive que anotar aqui, né? Fala carbúculos, né? E toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Será estabelecida com justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Só criou tudo, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, né? Então,
aqui o Senhor descreve a pureza e a glória de Israel convertida no futuro, depois de, né, sair da Babilônia, desculpa. Conforme o Evangelho transforma as vidas dos judeus e gentios convertidos, eles se transformam em pedras vivas para a edificação de um templo, mas um templo espiritual. Nós não somos templo do Espírito Santo, amém? Reduzindo a beleza com a beleza de Cristo que habita neles, que habita em nós. Então você vê que cada vez mais, né, a gente ouve falar sobre isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos igreja, nós somos templo. Mas a glória plena dessa nova cidade de Deus será a nova Jerusalém descrita em Apocalipse 21. Novos céus, nova terra, novo tempo, né? A igreja será composta daqueles ensinados do Senhor, como Cristo reafirmou em João 6, né? A libertação final do medo e do terror aponta para a condição do milênio, mas durante todo o trajeto do Calvário até o Armagedon, né? Que aí é o fim, né? Os inimigos da igreja serão totalmente derrotados. Assim o Senhor estabelecerá justiça, pois o nosso direito contra a injustiça procede de Deus. Então não é de nós, procede de Deus. Portanto, não há nada que não possa ser revertido por meio do seu poder e a sua vontade. Tanto é que o povo foi preso, foi cativo, coisa e tal. Mas aí, pelo poder do Senhor, libertou todo o povo. Lembrando que esse cativeiro babilônico, ele foi ali em 605, 606, então levou a primeira leva, né, para a Babilônia, levou os doutos, onde foi Daniel, estão lembrados? Daniel foi para a Babilônia, coisa e tal. Mas em 586 levou todo o restante do povo. Que aí não quiseram pagar tributo, quiseram fazer acontecer lá, e aí levou o restante do povo. Então, teve 2 deportações importantes aí com o povo de Judá. Não foi uma vez só, não. Então, aqui, o Senhor, a injustiça é espiritual. Entretanto, nosso Deus é um Deus de justiça. Devemos clamar por justiça e o Senhor a fará. Vamos ler o versículo 17 de novo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isso aqui, por que eu fiz questão de ler de novo? Que vale até os dias de hoje. Então, deixa que Deus se justifica. Deixa falar, deixa pular, deixa ciscar, faz o que quiser, né? Nós temos um Deus de justiça. Então, toda arma forjada não vai prosperar. Só que não vai prosperar. O que acontece? Muitas vezes, quando acontece algumas situações semelhantes, a gente vê lá, Deus, né, você moído, eu não sei o quê. Parece que Deus não está vendo, que a justiça não vai chegar, que vai ficar impunidade. Gente, calma, que na hora certa, tudo Deus não tem propósito. Eu comecei ministrando para vocês falando sobre isso, que tudo Deus tem propósito, não deixa na hora certa, o Senhor vai te justificar. Às vezes a justificativa que você queria hoje não vai ter o efeito que ela vai ter daqui, sei lá, um ano, daqui uns meses, não sei. Mas na hora certa, no momento certo, na vontade de Deus, você pode ter certeza que vai abranger muito mais do que se fosse no momento que você quer. Nós não sabemos a hora certa, o momento certo, mas o Senhor sabe. Então descansa o coração, espera no Senhor e deixa Ele fazer. Amém? Glória a Deus. Bom, terminamos aí o capítulo 54, hoje nós vimos 2 capítulos só. Na segunda-feira a gente lê 55, 56 e 57, que são pequenos, aí dá pra gente ver, tá bom? Eu estava fazendo os cálculos, nós tivemos mais de 22 aulas já só de Isaías, é um livro grande, tivemos mais de 20 e poucas aulas aí já, né? Devemos completar aí, eu acredito que mais a semana que vem e mais a outra provavelmente, aí nós terminamos Isaías. Aí vamos ver os profetas menores, vamos 2 Reis de novo, mas nós vamos terminar até novembro, até a última semana de novembro, em nome de Jesus, nós vamos terminar o livro de 2 Reis. Porque nós estamos na ordem cronológica, vai para cá, vai para lá, nós vamos terminar o livro de 2 Reis em novembro. Então, aí, o ano que vem, já entramos em Jeremias, né, falando ainda, né, do tempo lá do cativeiro, depois estava já num outro momento, já falando de futuro, e aí nós vamos embora, tá bom? Glória a Deus, pessoal. Bom, bora orar, queria agradecer a todos aí que estiveram conosco, que puderam conectar, não esqueça de compartilhar, né? Compartilha, depois o bispo vai lançar, o bispo coloca no YouTube, aí está separado com o nome do livro que nós estudamos hoje, então vai estar no capítulo 53, 54, aí você compartilha, fica mais fácil, a pessoa que vai receber sabe que livro é. Às vezes a pessoa te perguntar, vai uma dica aí,
Mas a pessoa fala, você frequenta a igreja? Quer saber de uma passagem que te perguntou aí? Pega lá a luz da palavra, né? Vai lá, escolhe, vê o que é, quer saber de uma coisa, está lá em Deuteronômio. Vai lá, quer ver um capítulo legal para você passar? Passa Deuteronômio capítulo 28. Lá você tem a parte A e a parte B. A parte A todo mundo vai adorar ler, mas a parte B talvez não seja muito agradável, né? Mas lá tem as bênçãos oriundas, né, da obediência, e depois a parte B tem a desobediência. E às vezes a gente esquece que Deus é longânimo, asaz, benigno, tardio, irar-se, maravilhoso, né? Mas também é fogo consumidor. E lá na parte B, aí você vai ver que lá também, se a gente não obedece, não guarda os estatutos, aí vem também, ó, desce o cajado, né? Amém? Pega ele, Jesus. Glória a Deus, pessoal. Bora orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar e glorificar o Senhor por essa noite extraordinária. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor. Abra o entendimento para que essa palavra fique cravada, Pai, em nome de Jesus, que eles possam compartilhar com os irmãos, com os amados, Pai, em nome de Jesus, que possam alcançar os quatro cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Coloca o teu povo em patamares mais altos, Pai, em nome de Jesus. O profeta Oséias fala que a gente pega por falta de conhecimento, Senhor, a gente padece por falta de conhecimento, mas a partir de hoje, a partir de cada aula, nós estamos acrescentando, Senhor, conhecimento, Pai, através das suas escrituras, Pai. Visita poderosamente a cada um, Pai, toma nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Não esqueça amanhã, né, para quem está no propósito com a gente, aí amanhã nós temos curtido o propósito do Salmo, às 6 da manhã, você vai ouvir o áudio, aí até o meio-dia, né, a bispa vai colocar o áudio, né, eu gravo às 6 da manhã, a bispa já coloca para vocês lá. Esse propósito é mais light, aí você tem flexibilidade de horário. Meio-dia, a bispa, e às 18 horas o bispo Fabão encerra, hein, colocando o áudio. Já ouviu de hoje, aí, quem não ouviu ainda, né, ouça antes de dormir. E amanhã nós estamos de novo juntinho. Amanhã temos também Alimento Diário às Nações. Essa aí, bro, a Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, obrigado aí pela presença de todos vocês. Tchau, tchau.